Servimos a um Deus verdadeiro, um Deus grandioso, amém? E esse é um tema da nossa meditação, baseado em Daniel 3, versículos 1 até o versículo 27. Antes de nós passarmos os versículos, eu vou só fazer uma contextualização bem rápida em relação a esse texto a ser trabalhado. É um relato sobre os jovens judeus Mesaque, Sadraque e Abednego, enfrentando um grande desafio que poderia levá-los à morte física. O reino da Babilônia foi uma antiga civilização na Mesopotâmia, atual Iraque, famosa por seu poder e pela cidade do mesmo nome. Este império conquistou Jerusalém e levou os israelitas para o exílio, num evento conhecido como o cativeiro babilônico. Nesse contexto, Mesaque, Sadraque e Abednego tinham um grande desafio pela frente: seguir o verdadeiro Deus ou seguir um outro Deus. E a palavra de Deus começa, então, nós vamos pegar esses textos, Daniel 3, versículo 1 até o versículo 27. É um texto um pouco grande, mas com certeza de uma história, de uma profundidade tremenda e que nós podemos trazer para os dias de hoje. Inclusive, a temática dessa manhã é justamente isso: seguindo o Deus verdadeiro nos dias atuais, fazendo uma ponte da época de Daniel para os dias de hoje. Então, vamos lá? O rei, quem já está no multimídia. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas. Aqui pulei alguma coisa. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se uniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações e povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostre-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse:
É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso que, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, sentou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Olha o milagre acontecendo. E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor. Acho que não passei um pouquinho. Acho que acabou faltando esse verso, mas eu vou ler com os irmãos. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse seu próprio Deus. E por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Então que Deus, mais uma vez, fazendo grandes milagres. E trazendo para os dias de hoje, segundo o Deus verdadeiro dos dias atuais, eu trouxe 4 pontos que, contextualizando com Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos trazer para nós como lições. Então, alguns deuses que se levantam tentando afastar as pessoas de Deus. E, na verdade, o grande desafio que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam enfrentando, é claro que o desafio maior, com certeza, era a morte física. Eles sabiam que se não se prostrassem aos deuses da Babilônia, e principalmente agora essa grande estátua de tamanho colossal, com certeza eles pagariam com a própria vida.
Mas o mais importante é que eles sabiam o Deus que seguiam. Eles sabiam e conheciam o Deus que os livrava, que os guardava. Amém? Então, nós podemos dizer para os nossos dias de hoje, talvez 4 situações em que eles se encontraram e fazer uma analogia com a nossa atualidade. O primeiro ponto em relação a alguns deuses, porque, na verdade, só abrir um parênteses, a Babilônia, assim como os outros povos pagãos, era uma nação extremamente idólatra. Se não me engano, acho que era o deus Marduk, né, pastor? Tinha um deus que era proeminente na Babilônia, além de outros deuses. Então, contextualizando, então imagine a vida daqueles jovens naquele reino, sendo bombardeados com toda sorte de idolatria, sendo pressionados a largar o Deus verdadeiro para seguir outros deuses. Aliás, o próprio Nabucodonosor em si já se achava um Deus. Aí, quando a gente pega o texto no meio dele, mais ou menos, Nabucodonosor ele fica irado. Quando ele recebe a notícia daqueles homens que eles não adorariam, esses 3 jovens não adorariam aos deuses da Babilônia, ele fica irado. Porque ele também se achava um Deus também. Eu não sou psicólogo, mas eu creio que quem é psicólogo entende o que eu estou falando, né? Mas eles não estavam preocupados em agradar a Nabucodonosor, a agradar a pátria da Babilônia, a agradar os deuses da Babilônia, as pessoas das Babilônia. Mas nos dias atuais, e trazendo para o nosso contexto, eu coloquei a primeira situação de um Deus que pode tentar nos afastar do Deus verdadeiro. É a questão da posição social. Então, muitos buscam realmente ter uma posição social na sociedade, uma vida proeminente. É claro que, se Deus nos der oportunidade, para nós que somos servos de Deus, Deus pode nos colocar, irmãos, em áreas estratégicas, em várias situações, em empresas, em governos e muitas outras áreas. Mas esses jovens gozavam de uma posição social. Então, a busca por posição ou ascensão social pode afastar as pessoas para longe de Deus. Muitos procuram, de forma incessante, adquirir status, um destaque na sociedade, mas acabam se frustrando. E o que será apresentado a Deus, diante de Deus? Eu lembrei desse versículo. Nós vamos trabalhar bastante versículos do Novo Testamento. Diz o quê? Contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Então, a nossa vida, a própria Bíblia diz que é como se fosse um sopro, um vapor. E o que nós vamos deixar para Deus? Então, o apego às coisas desse mundo não tem valor eterno. Agarrou aqui um pouquinho. Vamos ver esse versículo, Mateus 6, 19 a 21. Mas acumule para vocês o quê? Tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, apesar de estarem exilados, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles gozavam de uma situação privilegiada. Pesquisando em outros materiais, na própria Bíblia, eles foram nomeados para altos cargos na província da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mas eles permaneceram firmes e não se corromperam. Mesmo assim, a posição social da qual se encontravam não os afastou de Deus. Eles sabiam a que Deus serviam. Eles sabiam que Deus nunca nos abandona e nunca vai nos abandonar. Amém? Então, eles estavam firmes, mesmo em posição social elevada no reino da Babilônia, apesar de serem exilados. Eu imagino também que, com certeza, não era muito fácil
Eu não sei o que é ser uma pessoa exilada, mas eu imagino, e principalmente naquela época, que o exílio daquela época não é como agora. Né? Imagina você estar, na verdade, o exilado, entre aspas, você era prisioneiro de uma nação que te conquistou. Então, eu acho que imagino que muitas coisas se passavam pela mente desses jovens, as inseguranças, as incertezas, e mesmo eles estando em posição social destacada, eles não se afastaram de Deus. Por isso que nos versículos que nós lemos anteriores é isso, que realmente o que nós vamos é apresentar para Deus. A nossa posição social, a nossa farta conta bancária, o seu renome, o seu crachá de presidente de uma grande multinacional, de uma grande empresa, o seu nome de secretário de um governo, talvez, de uma presidência de república. O que será? O que você vai apresentar a Deus? É isso que importa. O segundo ponto, que é outro Deus que pode se levantar, fazendo uma analogia aos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, é a questão da idolatria. Na verdade, o que Nabucodonosor estava tentando introduzir naqueles rapazes? Eles se tornarem pessoas idólatras. O que é idolatria? A idolatria vai além do algo físico. Abrange qualquer coisa que se torne prioridade no lugar de Deus. Então, é muito comum nós levarmos a nossa mente para o lado da idolatria quando é questão de imagens, de santos, de deuses. Aqui, por exemplo, tem alguns deuses, né? Ali é um deus indiano. Ali temos a figura conhecida do bezerro de ouro. Então, é costume nós nos remetermos a esse tipo de situação. Há apenas imagens, eu me render a um tipo de santo, ou o que seja, mas há outras situações que vão mais além de idolatria. Então, nós estamos vivendo, irmãos, alguns deuses que eu, pesquisando, trouxe para a nossa atualidade. Deuses eletrônicos. Estamos no auge da inteligência artificial. E não tem volta, tá, irmãos? A inteligência artificial não tem volta. Né, irmão que mexe, né, com tecnologia, nós estávamos conversando um dia na cela, é algo que não tem volta. Veio para ficar, não é tendência. Então, nós estamos no auge da inteligência artificial, da tecnologia digital, a proliferação das redes sociais na sociedade contemporânea. E um autor ele até descreve assim, que seriam como entidades. Essas entidades digitais são comparadas a divindades devido às suas características. Então, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futurista e já é parte do presente. Ao mesmo tempo que abre novas possibilidades, a inteligência artificial traz dilemas complexos. Nós estamos vivendo uma geração, em alguns livros que eu já li, algumas pesquisas, poucas, mas já li alguns, né? Que a geração das crianças de hoje são chamadas, crianças e adolescentes, são chamadas nativas digitais. E eu não vou nem perguntar isso aos irmãos, né? Vocês entregam um celular para uma criança, um adolescente, o que ele faz? Eu pego como referência o meu filho, tá? Me perdoe, o Arthur está aí, ele não gosta que eu faça referência, né? Ele é o meu consultor de tecnologia lá em casa. Estou com dificuldade em celular, em computador. Arthur, vem cá. E o camarada é rapidinho, incrível. Não é porque é meu filho, não, mas eu estou contextualizando ele, porque reflete também a nossa sociedade, não é? Então, bota nessa criançada rápido. Semana retrasada, eu estava com minha esposa para comprar um celular novo aqui no Oriundo, na Vivo. Não estou fazendo propaganda da Vivo, não, tá, irmãos? Foi um fato, né? E nós estávamos conversando com a atendente, daqui a pouco chegou um senhor e com um rapazinho, né, Rose? Um menino, talvez 7, 8 anos. E quando ele sentou com o balconista, o pai, o balconista começou a questionar algumas coisas, né, em relação ao que o pai queria. Quem tomou a frente foi quem? Foi o pai ou a criança? A criança, né? E deu um banho no pai, 7, 8 anos.
Então, essa é a nossa geração. E eu li uma pesquisa, pastor Romário, não sei se está atualizada, mas eu creio que está atualizada, que diz assim, que o tempo médio diário de exposição na internet, na atualidade, é de aproximadamente 9 horas e 13 minutos para os brasileiros, superando significativamente a média global. Desse total, mais de 3 horas são dedicadas exclusivamente às redes sociais. Vou pegar um pouquinho. Então, nós vemos o volume de tempo que as pessoas têm levado em frente às redes sociais. Mas nós temos um antídoto. E, para isso, a palavra de Deus, ela jamais nos ajudará a sermos enganados. Por quê? Porque as redes sociais, elas têm enganados a muitos. Hoje nós estamos vivendo a era de quê? Das fake news. Assim, eu, particularmente, abrindo um parênteses, eu gosto muito de astronomia, e eu tenho acompanhado, não sei se alguns irmãos gostam, não sei, é um cometa chamado 3I Atlas. É um cometa que estava interestelar, veio de outro sistema estelar, e a ciência já tinha detectado que era realmente um cometa. E quantas fake news? Quem acompanhou, e eu gostava de assistir quase todos os dias. Muitos falavam que era um cometa, outros falavam que era um artefato alienígena. Um dia acendia luzes que... Ou seja, tanta fake news que você se perdia. E cientistas famosos também batendo nessa tecla. Tem um tal de Avi Loeb, ele de Harvard, ele também citava essa situação de ser um artefato alienígena que queria chegar na Terra e invadir, ou seja, tanta teoria de conspiração que, se você não se filtrar, você se perde. E qual o melhor filtro para isso, irmãos? É a palavra de Deus, amém? Porque diante de tanta fake news, a única verdade é o que é a palavra do Senhor. Então, estão sendo alguns ídolos que sido trazidos para os nossos dias, que acabam sendo como ídolos. Outra coisa que eu não vou generalizar, é claro, é pregadores sem respaldo bíblico. Então, não podemos generalizar. Então, nessa era da tecnologia, das comunicações fáceis, realmente pregadores surgem. É claro que existem grandes pregadores, podemos citar vários, eu gosto de citar muito o pastor Luiz Saião, um dos grandes estudiosos, coerentes, e outros pastores. Mas outros têm se transformado em ídolos para as pessoas. E a nossa igreja, a Igreja Batista, é uma igreja que ela prima aonde? Na palavra do Senhor. Então, nós não precisamos estar buscando outras fontes desnecessárias. É claro que assistir um bom pastor, um bom pregador na palavra, também não vai, talvez não me afete tanto, mas o mais importante, irmãos, estarmos alicerçados na palavra, e nós temos doutrina, amém? E não é doutrina batista, é doutrina bíblica. Bíblia. E muitos se enganam, falam assim, você é batista, a sua doutrina é batista. Eu falei, a minha doutrina é a palavra. Nós temos a palavra do Senhor como o nosso guia. Outro tipo de idolatria que pode tentar afastar as pessoas do Senhor é o fanatismo às celebridades também. Isso já sempre acontecia, mas sempre estará acontecendo. Pessoas adotando cantores, atores como jogadores, como símbolos, como autoridades em suas vidas, que não trazem nada de bom. E eu vou fazer um parênteses aqui, tá, irmãos? Eu já me incluí nisso também, tá? Mais na área da música. Um dia que me dar um testemunho, quem sabe eu dou um dia aqui, Mas o pastor Ego já foi metaleiro. Francisco Rio, Francisco me conhece, ó. Irmão, sabe o que é ser metaleiro? Eu era metaleiro. Rock, da pesada, E então eu tinha essas algumas bandas que eu gostava, citar duas, talvez, citar três que eu gostava, que é
para mim era o meu trio, né? Iron Maiden, Kiss e AC/DC. Quem é músico, né? Conhece bem. Então, se tornaram ídolos para mim de forma sutil. Eu não sabia. Eu gostava e me sentia bem. Eu até falava com a minha esposa assim, se tem uma música, se tem algo que me relaxa, é ouvir essas músicas. E é interessante, relaxava, né? Mas era só um vazio ali que era preenchido. Era preenchido vagamente, né? Um vazio que preenchia, mas que logo esvaziava. Então, esse cuidado, né? Então, questão outra idolatria, questão do trabalho, do culto ao corpo, estamos vendo isso muito em evidência. Mas o que a Bíblia diz? Que não que terás outros deuses além de mim. Isso está em Êxodo. E aqui respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. E 2 Pedro 2 também nos fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, nós não estamos despreparados para isso. Amém, irmãos? Não estamos despreparados. Então, aqui está o nosso antídoto. Outro tipo de Deus, para a gente adiantar, é a questão do materialismo. E ali até achei legal achei aquela imagem de uma árvore dando dinheiro, né? Então, para quem sonha em ser rico, talvez uma árvore. Já pensou você plantar uma árvore no seu quintal e dar dólar, de preferência dólar? É uma maravilha, né? Se acordar de manhã, pegou uma notinha lá do dólar americano e fez suas compras. Então, junto com o materialismo, estão o amor ao dinheiro, a busca desenfreada pelo poder. E aqui uma citação do pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósitos. Ele diz assim: o desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. E, contudo, são expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade temporária. Riquezas e poder podem ser perdidos num piscar de olhos. Esse é um versículo aqui para a gente. O que diz ali em 1 Timóteo 6,10? Vamos ler juntos? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, irmãos? É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro é, com certeza, a raiz de todos os males. E outro Deus que vamos contextualizar, aí eu vou até aproveitar Marcos, tá, Marcos? Hoje o seu estudo me marcou muito. E eu peguei algumas anotações, vou usar agora, tá? Desculpe, depois você me cobra os direitos autorais, tá? Estou brincando, né? Então, cultura moderna. Então, aqui nós temos duas pessoas ali, acho que elas estão bem estressadinhas, né? É o mundo nosso. E o que diz a questão da cultura moderna? Mais uma vez, outra referência, o pastor Rick Warren. Ele cita que o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. O mundo está acelerado e produzindo pessoas mais aceleradas ainda. E aparece, então, aqui a síndrome de Burnout, o burnout, que é um distúrbio emocional caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e mental, resultado de um trabalho desgastante e prolongado. Então, esse é o mundo moderno que nós estamos vivendo, ou pós-moderno para muitos, né? Muita aceleração. Ontem mesmo na célula, nossa célula ontem à noite, nós conversamos um pouquinho sobre isso, questão da falta de tempo, falta da correria do dia a dia.
E quando chega no final, e nós às vezes até nos organizamos, pensando assim, quando chegar a noite, eu vou me dedicar ao Senhor, vou ler a Bíblia, vou orar, e diante de tanto cansaço do dia, muitas vezes nós nem isso tiramos esse tempo. Essa é a relação do dia a dia. Então, o mundo moderno, com suas influências negativas, tem procurado afastar as pessoas de Deus. Estamos vivendo um mundo muito relativista, que tem pregado que não existe verdade absoluta. Ou seja, cada pessoa pode criar e defender a sua própria verdade. Os verdadeiros valores têm sido diluídos e banalizados. E aí entra um parênteses, é um versículo que não está aqui, mas a Bíblia diz, né, que o diabo ele é pai da mentira. Então, o diabo ele é pai da mentira, ele é mentiroso, e ele coloca na mente das pessoas que não existe a verdade. E para nós, qual é a verdade, irmãos? É a palavra do... Mas o mundo moderno, ou pós-moderno, diz o quê? Que você faz a sua verdade. E vamos até mais além. Você pode criar a sua própria Bíblia. Nós vemos isso hoje em dia, irmãos, né? Tantas Bíblias aí sendo modificadas, por quê? Porque algum teólogo, entre aspas, ou um estudioso, entre aspas, ele pegou a palavra de Deus e distorceu e produziu uma outra versão. Aí tem tanta versão nova aí que a gente até se perde. Então, tem havido essa inversão de valores, mas a palavra é o nosso norte. E um escritor chamado David Fisher, ele escreveu um livro, O Pastor do Século XXI, ele fala assim: a moral é radicalmente individual. As pessoas decidem automaticamente entre o que é certo e o que é errado, com poucas ou nenhuma referência fora de si mesmas. O resultado é uma moral difusa e uma apatia intelectual. E o que diz lá em Colossenses? Colossenses 3, de 1 a 3. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus. Amém? Então, pensarmos nas coisas eternas. E, finalizando, irmãos, chegando ao final, o que podemos fazer para continuarmos seguindo e servindo Deus verdadeiro nos dias atuais? Só voltando de novo lá, voltando a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram forçados a deixar o Deus verdadeiro para seguir um Deus falso. Mas eles permaneceram firmes. Eles honraram a Deus até o final. E surpreenderam aquele Deus pagão, aquela nação idólatra. E eu acho maravilhoso quando o quarto homem na fogueira, né? Amém? Que maravilha, né? Quando o rei olha assim, pô, mas tinham 3 camaradas. Né? Por que tem 4 agora? E não eram por quê. Sadraque, Mesaque e Abednego eram melhores, irmãos, do que ninguém. Era porque eles eram servos de Deus, amém? Apenas o detalhe, eles eram servos de Deus. E quando eles falam na presença do rei que Deus os livraria, mas se não livrasse, estava tudo bem para eles também, olha que firmeza. Eu fiz uma analogia, né? Perdoa, acho que não foi heresia não, né? Mas, né? Ou seja, se Deus, mesmo que Deus vai nos livrar, mas se não livrar, está tudo bem, rei. Está tranquilo. Ou seja, eles tinham segurança e sabiam ao Deus que eles serviam, ao Deus que eles conheciam. Então, qual seria o segredo de não desviarmos o nosso foco? Não deixarmos o Deus verdadeiro para deuses falsos? Primeiro, leitura incessante da palavra. Então, só a palavra de Deus pode nos blindar das influências dos falsos deuses. Ele é a nossa bússola, o nosso GPS. O que diz Salmo 119, 105? A tua palavra é o quê? Lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Aqui tem outra versão que diz que é lâmpada para os meus pés. Aqui eu estou na versão NVI. Outro texto, no mesmo Salmo. Aqui vai. Agora aqui travou. Eu até tinha combinado com o Gilmar para
botar uma bandeira do Vasco ali, e ficar com referência na hora que eu fosse... Você não colocou a bandeira, né, rapaz? Por isso que agarrou. Não, que ele falou que tem uma referênciazinha ali, tem um ponto, tem uma referência, né? Aí é só você apontar para aquele local que você consegue, né? E eu falei, então bota a bandeira do Vasco que ele fica melhor. Mas é brincadeira, né? Tá, irmãos? Então, qual o segredo? Então, a palavra, vamos lá. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, primeiro ponto, leitura incessante da palavra. Segundo ponto, questão da oração. A oração, assim como a leitura da palavra de Deus, devem ser ações contínuas em nossas vidas. E ali nós temos 1 Tessalonicenses 5,17. Orai continuamente. Ainda em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Romanos 12,12. Maravilhoso esse versículo, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, se quisermos vencer esses deuses, então, primeiro, buscar a palavra de Deus, oração, e outro que é importante para fechar, a questão da comunhão. Que eu creio, eu tenho certeza, que o melhor lugar para exercermos a comunhão, é claro que em nossa casa é o nosso lar, é o primeiro lugar que Deus nos colocou, mas a igreja, sem dúvida, é sensacional, não é? É aqui que a gente abraça, é aqui que a gente fica chateado, às vezes, um pouquinho com o irmão, não é verdade? E chateia às vezes, né? Mas, no final, estamos juntos, estamos focados. E por que é importante a questão da comunhão? Porque nós não somos ilhas para vivermos isolados. Nossas vidas precisam de estar em contato com as vidas de outras pessoas. Estamos em contato com as pessoas diferentes. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em contato com pessoas diferentes. E naquele exílio, irmãos, não era só o povo nato da Babilônia, tinha outros povos também que já tinham sido conquistados. Era costume desses reinos grandiosos fazerem isso. Eles traziam um grupo de pessoas, de preferência pessoas de linha estratégica. Então, tinham povos de várias nações ali. Estão ali aqueles 3 jovens em contato com pessoas e sem se contaminar. Por isso, precisamos estarmos unidos em comunhão uns com os outros. E a grande ferramenta nossa é qual? A nossa célula. É uma grande, eu não digo ferramenta, mas é uma grande bênção estarmos em célula. E fechando, vamos entrar em Atos 2, 42, 44. Perdão, ainda temos Hebreus relacionados à questão da igreja, né, da comunhão. Diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja. Isso é bíblico, irmãos. Segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E Salmo 133, 1-3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Então, esses 3 pontos nos ajudam bastante a entendermos que nós podemos, sim, irmãos, nos desvencilharmos desses deuses. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se desvencilharam. Eles tinham tudo para deixar Deus. Tinham posição social, eles foram tirados à força das suas famílias, tinha a questão da solidão, imagine, não é? A Bíblia não relata minuciosamente como foi essa retirada deles, mas com certeza foi uma retirada angustiante, uma retirada dolorosa dos seus parentes, da sua nação. Você vai para outra nação obrigados,
com outra visão, outra cosmovisão, vamos dizer assim, visão de mundo, visão de Deus, de deuses. O próprio Nabucodonosor se considerando um deus, muita pressão, eles serem obrigados a se tornarem idólatras, mas eles ficaram firmes. E ficaram firmes por quê? Porque eles conheciam o Deus que serviam. Com certeza eles perseveravam em oração. Com certeza eles tinham comunhão, que eram 3. Talvez um daqueles 3, vamos imaginar que na hora da pressão ali, 2 falassem, eu não vou desistir. Nós estamos bem. Vamos, ou um deles, eu vou desistir. Vão vocês. Mas todos os 3, em comunhão, foram unânimes perante o rei. E o final, quando Nabucodonosor, um homem ímpio, idólatra, duro de coração, vê aquele 4º homem, ele não entende. Mas ali era o poder de Deus, amém? É Deus operando na vida daqueles rapazes. Então eles não se dobraram. E no final o desfecho ainda maravilhoso, que o Deus foi honrado. E o rei ainda baixa um decreto, ai daquele que falar mal do Deus deles, o Deus verdadeiro. Nabucodonosor, ele não tinha nenhuma noção de que era esse Deus. Mas ele viu o milagre. E quando nós aceitamos esse desafio de continuar seguindo o verdadeiro Deus nos dias atuais, é difícil para muitos? Somos bombardeados diretos? Somos. Dia a dia. Eu trabalho na área da educação, quem é professor na área da educação, principalmente, em outras áreas também, mas como que nós somos bombardeados com ideologias? Como que as crianças estão sendo infiltrado na mente das crianças ideologias que nós já conhecemos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas se nós formos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, ficarmos firmes, não aceitar esses deuses que tentam, que fazem tentar nos engolir, que tentam jogar para nós, de cima para baixo, nós podemos ser, com certeza, vitoriosos e podemos salvar muitas pessoas para Cristo, amém? Porque quando a gente pega esse texto de Daniel, a parte final, não foi só o 4º homem, ali foi um grande testemunho na frente daquele homem. Que nossa vida possa ser assim. Sadraque, Mesaque e Abdenego, com certeza, são grandes referências. Mas a nossa referência maior é quem? É Jesus Cristo. Então Deus usou aqueles jovens, usou tantas pessoas, vai estar continuando usando e vai nos usar, amém? E que venham as fornalhas, que são muitas, e eu não sei se essa manhã você está enfrentando alguma fornalha. Eu não estava com esse objetivo, tá, pastor, de fazer isso, mas me veio agora. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de fornalha, mas Deus está com você. Então, o 4º homem está com você. Então, não sei que pressão você está passando, não sei qual influência você está tendo, se tem pessoas que estão forçando você a seguir outros deuses, ou ir para outras situações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Lembre disso. Deus está na fornalha. Deus está conosco, amém? E para finalizar, eu gosto desse texto, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? E a igreja somos nós. Então, a porta do inferno, as portas do inferno não irão permanecer, não irão prevalecer sobre nós. Então, que Deus abençoe. Quem pediu, pastor Vomar? Pastor Vomar, olha, pastor. E esse é o objetivo dessa oração, pastor, me perdoe, tá? Quando eu falei questão das fornalhas, que essa questão da fornalha, na vida daqueles jovens, com certeza foi algo real.
Aqui, esse exemplo da fornalha em Sadraque, Mesaque e Abednego foi algo que aconteceu. E vamos fazer não uma analogia, né, mas vamos trazer para os dias de hoje. Que fornalha você está enfrentando? Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus complete a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.